Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos os uns aos outros com estas palavras. Vamos ver um pedacinho do 5 aqui, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Amém? Podemos sentar, amados. Arrebatamento, irmãos. Um assunto muito sério. E que as pessoas não levam a sério esse arrebatamento. Nós já vimos filmes de arrebatamento. Nós já vimos pessoas falarem de arrebatamento. A internet falar de arrebatamento. Mas o arrebatamento é a coisa mais importante que existe na vida de um crente. Ou de um não crente. Presta atenção aqui, irmão. Aqui, ó. Deixa o menino lá, presta atenção aqui, irmão. Como diz um amigo meu, de um baixinho, um pastor que diz assim, ó, presta atenção em mim aqui, olha para mim. E lá o pastor, né, Bentinho, ele bate na cabeça, olha, presta atenção em mim. Aí o pessoal fica assustado com ele, daí ele chama a atenção do pessoal para escutar a palavra. Não deixa de desviar da palavra, irmão. Porque essa não é para ficar olhando para mim, eu sei que eu não sou bonito, glória a Deus. Mas é para você entender a palavra de Deus. Que quando nós estamos fitos na palavra de Deus, nós estamos comendo e nos alimentando. Amanhã alguém pode olhar para você e dizer assim, você é crente? Eu estou indo numa igreja. Me fala um pouquinho do arrebatamento. Nem sei o que é isso. Está entendendo? Nós passamos vergonhas com isso, por não sabermos alguma coisa. Amém? Então, meus irmãos, quando nós falamos em arrebatamento, arrebatamento quer dizer arrebatar rapidamente e com força. Deriva da palavra raptus em latim. Equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebato. Esse evento descrito aqui refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Amém? Quando nós falamos isso, irmão, o arrebatamento que arrancará alguns seres da terra, pessoas que estão em Cristo Jesus, está escrito aqui na Bíblia, irmão. Isso não é fantasia. E a Bíblia não é fantasia. A Bíblia é real para nós entendermos o que Deus deixou para a nossa vida. O arrebatamento se dará assim. Quando que vai ser o arrebatamento, Denis? Quando que vai ser, Cris? Quando será o arrebatamento? Ninguém sabe. E tanto é que Paulo fala aqui, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Paulo disse assim para eles, olha, eu não preciso dizer o tempo para vocês. Vocês precisam saber que haverá um arrebatamento, que vocês precisam estar prontos para esse arrebatamento. O que é estar pronto para esse arrebatamento? É ser perfeito, irmão? Não. Nós não somos perfeitos, e eu já disse muitas vezes aqui, ninguém vai ser perfeito. Mas como nós temos alguns itens para caminhar na terra, para trabalhar debaixo da mina, para trabalhar lá na SAMU, na enfermagem, para trabalhar na mina na eletricidade, tem que usar luvas. Se não pegar, sem direito. Não é assim que acontece? Se pegar sem luva mesmo, vai sem direito. É quesito muito importante isso. E tem outras coisas, parte da segurança, que é feito não só na mina, mas em outros trabalhos também.
E assim a mesma coisa na estrada, e assim a mesma coisa na escola, e assim por diante. Nós temos regras, a sociedade tem regra. Mas quando nós falamos em regras para o povo de Deus, não, isso eu não quero. Porque no trabalho? Não, no trabalho eu sou obrigado a fazer. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmão. Haverá um arrebatamento aqui na terra. Nós sabemos que haverá porque está escrito. Se não tivesse escrito, nós não pregaríamos jamais o arrebatamento. O arrebatamento arrancará os santos da terra. Eu queria que você lesse lá comigo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha anotado e no fim. Glória a Deus, está aqui. Mateus capítulo 27 e versículo 51. É bom a gente botar ali, botar aqui o pessoal que tem Bíblia, abre a Bíblia, para que veja assim, não, o pastor não está mentindo, o pastor está falando a verdade. Irmãos, tem coisas aqui que nós nunca vamos saber se nós não lemos, se nós não sabemos, nós vamos ficar através de falaram, de me disseram, não sei, me disseram. Aqui não tem me disseram, irmão, aqui Deus disse. Mateus 27, capítulo 51, amém? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, ou seja, os corpos saíram da sepultura, levantaram da sepultura, estando ali necrosados, os corpos todos destruídos, eles levantaram da sepultura e caminharam pela cidade. Está aqui escrito, Mateus 27, 51. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, que quer dizer, da ressurreição do Senhor Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então esses fatos que acontecem na Bíblia são reais. Quando a Bíblia relata, ela diz, apareceram para muitos. Muitos viram, as pessoas contemplaram, porque Deus queria deixar claro tudo o que ele disse, para que não houvéssemos, será que é mesmo? Não, nós quando pregamos a palavra, ela ensina dessa forma, haverá um arrebatamento. E por que eu estou citando isso aqui agora? Esse momento foi o momento que Jesus morreu na cruz, que ele disse, entrego o meu espírito. Naquele momento houve um grande terremoto, um grande tremor, uma grande tempestade, o céu enegreceu. A glória de Deus se manifestou ali, irmão. Os defuntos levantaram da sepultura, tamanho poder de Deus saindo para ir para a glória. Ainda não tinha subido, mas ele tinha saído do corpo. Nesse momento, alguns sábios, alguns estudiosos dizem que Jesus, quando morreu, saiu da cruz, ele foi até o inferno, pregou para aqueles que estavam lá, que estavam ainda no Velho Testamento, condenados. Jesus vai lá e diz para eles, se vocês me aceitarem, eu trarei vocês para o paraíso. Nesses 3 dias que Jesus estava morto, ele foi ao inferno falar para aqueles que estavam condenados no Velho Testamento, tempo de Moisés, tempo de Daniel, tempo de Abraão, que estavam condenados. Ele foi lá e pregou para eles em espírito no inferno. Eu não tenho um versículo aqui, mas eu podia trazer hoje. Então, nós vimos que nesse arrebatamento, nesse momento que os mortos ressuscitaram, a Bíblia nos ensina que quando Jesus vier aos ares, e ninguém vai ver Jesus ainda, só aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se entregaram a sua vida para Jesus, esses também não verão, mas em seguida subirão. Numa questão de milésimos, está escrito em Coríntios, e depois eu vou citar, num piscar de olhos, os corpos ressuscitarão debaixo da terra, e esses corpos serão transformados em corpos celestiais.
Aqueles que estão lá no seio de Abraão, descansando com Deus, aqueles que estiveram Jesus aqui na terra, eles estarão lá descansando no lugar de paz. Então essas pessoas, esses corpos se levantarão. E por que isso? Para que isso? Por quê? Por que isso tem que acontecer? Porque aconteceu isso com Jesus. E nós precisamos seguir os mesmos passos de Jesus, tanto espiritual como aqui. O problema, irmãos, o negócio que Deus tem, as coisas que Deus deixa para nós, é para que fique claro, que entendamos que existe um mundo espiritual e paralelo a essa terra. Então, aquele momento, levanta todo o corpo da sepultura. E eles, de repente, depois da ressurreição de Jesus, eles ressuscitaram com o terremoto. E depois de 3 dias, que Jesus já havia ressuscitado, aí sim, eles aparecem na cidade santa. Tremendo isso, né? Isso é tremendo. Isso é só espírito puro, isso aí não tem nada de matériazinha, né? Isso aqui é poder de Deus. A Bíblia diz que, para nós que cremos no Evangelho, é poder. E para quem não crê, é loucura. O cara é louco com essas coisas aí, né? Glória a Deus. Então quando nós interpretamos isso aqui, tá, pastor, mas é só tu que sabe isso aí? Não, irmão, não. Nós temos estudiosos, pessoas que leem hebraico, leem aramaico, pessoas que vão lá, pegam o Corão, pegam a palavra de Deus ainda nos manuscritos, leem, traduzem, pegam o que estava escrito em grego e vão traduzindo a palavra, vão trazendo a palavra e as revelações que tem. Porque naquele tempo também tinha as coisas culturais naquela cidade. Não era apenas Siderópolis. O que é Siderópolis? Siderópolis é a terra do carvão. Terra do carvão. Corintos, o que era Corintos? Era uma terra que tinha tinha cidade lá que era portuária, tinha porto, tinha navio. E assim por diante. Florianópolis, o que é? Florianópolis é uma cidade de turismo, laguna, turismo. Então, também nós precisamos estudar a cultura para saber o que quer dizer aquilo ali. Senão nós vamos ficar, mas aconteceu isso, tomamos tudo ao pé da letra. Tem muitas coisas que as pessoas tomam ao pé da letra e não é nada do que aquilo que leram. Está entendendo, irmão? Por isso que nós temos Bíblia de estudo, buscamos a palavra para poder estar entendendo. Então esse arrebatamento se dará em questão de milésimos de segundos. Durante esse tempo que esse arrebatamento acontecerá, com a boca seca hoje. Durante esse momento que o arrebatamento se dará, haverá um começo de uma grande tribulação na terra. As pessoas dizem que nesse tempo, olha para cá, para cá, para cá. As pessoas dizem que nesse tempo, fazer igual o baixinho lá batendo na testa. As pessoas dizem que nesse tempo haverá 3 anos e meio de paz na terra. Haverá 3 anos e meio de paz e tem gente que vai ficar rica nesses 3 anos e meio. E por que eu vou ficar rico? Porque eu não vou estar mais aqui. Teclado aí para quem quiser, né? O meu carro vai ficar lá para quem quiser. O dinheiro vai ficar lá para quem quiser. Então, eles vão espalhar as finanças a todos. Esse microfone, né? É ele de novo. Então vamos tirar de novo. Pronto. Será que é ele mesmo? Tomara que seja. Então não é não. É o microfone. Então, da interferência, para ver eu falo da interferência. Tá vendo? Descanse em paz, amigo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tirar ele da fita aqui. Fica aí. Fica quietinho. Agora deu. Pronto. Jesus descerá então do céu e nas nuvens ele esperará a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Nós somos a noiva. Aqueles que estão em Cristo são a noiva. Nós somos a noiva. Eu não admiti isso nunca. Quem é a noiva? Onde, rapaz? Nós somos a noiva. E quem é a igreja? Somos nós, a igreja, a noiva. E quem é o noivo? Jesus Cristo. Por que isso? Porque nós vamos casar com Cristo.
Por isso que Jesus disse, vocês precisam estar com as roupas limpas, igual a noiva. Porque naquele tempo, irmãos, as noivas casavam de grinalda, puras. As noivas casavam virgens. E hoje, caiu a cultura. Caiu, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós pregamos a direção da palavra. A noiva é noiva. A roupa dela tem que ser limpa, clara. Então o que acontece, irmãos? O noivo casará com a noiva nos ares e se encontrarão. O que acontece nesse momento? O corpo sairá debaixo da terra, o seu corpo será restituído, as carnes, os ossos serão tomados novamente, a pele voltará a funcionar, o braço que foi quebrado, ele voltará a ser restituído, a cabeça esfacelada voltará a estar normal, toda a parte do corpo daquele morto será restaurada, voltará novamente, em poder de Deus. Então tudo isso acontecerá em questão de milésimos de segundos. Em questão de pouco tempo, esse corpo será transformado, subirá à glória, transformado em corpo celestial e estará na glória com Jesus Cristo. Isso é poder de Deus. Amém? Estão entendendo aí, amados? Estou chamando a atenção de vocês porque esse assunto é importante, irmão. Entendeu? Deixa as crianças brincar, deixa virar cadeira, deixa fazer o que quiser, deixa aí. Deixa à vontade, criança assim mesmo, deixa lá. Nós estamos aqui para ouvir, deixa eles. Então, irmãos, muitas pessoas dizem, mas falam que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda. Deixa eu te dizer uma coisa só. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Então essa matemática de tempo não serve para nós. Há um lugar lá em cima, no céu e na glória, lá, até no espaço mesmo, o tempo do espaço, agora vamos partir para uma coisa mais científica. O tempo do espaço é diferente do tempo aqui na Terra, irmão. Está entendendo? Estão entendendo aqui, irmão? Amém? O tempo do espaço é diferente daqui da Terra. Você pode ver que o avião é contado, eu não me lembro, milhas, eu acho que lá em cima, que anda, eu não sei como é que é. Né? Não me aprofundo nisso aí. Mas é diferente. O foguete, quando sobe, ele tem que romper a atmosfera e lá em cima é diferente o tempo. A velocidade, tudo isso muda. Então quem estudou mais um pouco sabe disso. Deus está no terceiro céu, segundo Paulo. Relata que ele disse, alguém esteve no terceiro céu e vi coisas inefáveis. Paulo esteve lá. Ele não sabia se foi em espírito, em sonho, em arrebatamento, mas ele esteve lá. E eu acredito, porque a minha mãe não é mulher de mentira, e a minha mãe já viu a glória, ela já viu as estradas de cristal, ela já viu as mansões celestiais, e tudo que ela falou está relatado na Bíblia. Então não havia engano. A gente tem que buscar a palavra. Está na palavra? Então aconteceu. Esse arrebatamento precisamente ele diz, para os santos. Quem é os santos? Somos nós, irmão. Santos, a palavra santo quer dizer assim, separados, tirados de lado. Estão entendendo? Santo não quer dizer perfeito. Perfeito é uma coisa, santo é outra. O que é que Deus nos passa nessa palavra de santo? Nós precisamos estar separados das coisas que nos levam para as coisas do mal, para as coisas ruins. Precisamos estar separados. Afinal de contas, tem alguém aqui que talvez você não esteja se aprofundado, mas se você se aprofundar mesmo, a primeira coisa que você vai dizer é assim, ó, ora vinde Senhor Jesus, Maranata, me leva, vem de uma vez, arrebata, leva daqui dessa terra. Se você ainda não está pensando dessa forma, você precisa mudar os seus conceitos. Porque a tua alma precisa ir para Jesus. Ela precisa ser arrebatada.
E nós conhecemos as outras direções que a palavra diz. Céu não é brinquedo e inferno também não é brincadeira. Eu quero ir para o céu. E eu digo para vocês, eu sou falho, tenho meus defeitos, já fui o pior cara do mundo, mas a Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passarem, as coisas são renovadas em Cristo Jesus. Tem pastores que já mataram mais de 10, mais de 20, e eles vão ser salvos. Já pensou nisso? Vão ser salvos, Denis. Os caras que mataram o sangue frio. Ah, mas ele matou aquela criancinha, ele vai ser salvo? Vai, porque ele se arrependeu. Mas como é que tu sabe que ele se arrependeu? Eu não sei, mas ele sabe. E Deus perdoa através do arrependimento. Se a pessoa foi lá, aconteceu algo terrível na vida dele, ele cometeu, e de repente o que acontece? Ele vai, Jesus, me perdoa. Mas não é só um simples fato, não, irmão, aqui, ó. Porque a palavra diz que o Senhor sonda, examina, esquadrinha o nosso coração. Se ele se arrependeu, Deus o atendeu na hora, está salvo. Glória a Deus. E será arrebatado para a glória também. Amém? Estão entendendo aí? Hoje a coisa vai. Então o que ele quer dizer ali, ó? Naquele tempo, essa igreja de Tessalonicenses, ela começou a crescer numa cidade onde ela era perseguida, era uma igreja perseguida. As pessoas não queriam que falassem em Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo que a gente diz, né? Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Paulo queria matar os cristãos porque ele não conhecia Jesus. Ele conhecia os livros, as escrituras, ele conhecia Abraão, mas ele não conhecia Jesus. Jesus para ele era uma afronta, porque o Messias não tinha vindo ainda, o Salvador não tinha vindo ainda. Então esse homem não vem da parte de Deus. E Paulo começou a perseguir aquelas pessoas. E depois Paulo tem um encontro real, sobrenatural novamente, com Deus. Jesus então aparece para ele na estrada de Damasco, e de repente ele se encontra diante de uma luz tão forte, que ele cega e cai de joelho. E diz assim, está lá escrito em Romanos, Coríntios, não me lembro. Cai de joelho e diz, Senhor, o que queres comigo? E Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Paulo fica cego, fica 3 dias escondido numa casa, um homem de Deus vai lá, ora por ele, ele restitui a sua visão, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus, escreveu Romanos, escreveu Tessalonicenses, escreveu Coríntios, e foi um grande evangelista de Deus até hoje. Por isso que nós precisamos ter um encontro com Deus, com Jesus. E qual é esse encontro? Quando você se sentir nessa vontade, eu tenho vontade. A vontade maior que nós temos, a pessoa quando tem Cristo, ela está envolvida com Deus. Ela quer estar lendo a Bíblia, ela quer estar louvando, ela quer estar adorando, ela quer estar buscando, ela quer estar... Ah, mas eu não tenho esse sentimento. Mas esse sentimento vem também através da busca. Porque se eu, pastor, não buscar a vontade de Deus, não buscar e não perseverar, vai embora a vontade. Daqui a pouco estou lá no boteco tomando um trago, uma cachaça, fumando um baseado. Porque o Espírito vai nos enchendo dia a dia. Mas a vida é tão corrida que a gente esquece, não vou orar hoje. Não vou buscar Deus hoje não. Não, esse negócio aí. Irmãos, quando você está numa sala como essa aqui tem Wi-Fi. E o teu celular está ligado no Wi-Fi. Você tem um contato direto com ele. Mas se você desligar o teu Wi-Fi no teu celular, vai perder o contato. E é assim que acontece com a nossa vida. Se você desligar o Wi-Fi do contato com Deus, vai ser desligada a presença de Deus na tua vida. E aqueles que têm a presença de Deus, ou seja, o Wi-Fi conectado ali, você pode usar. Você pode usar diretamente. Conversar com Deus. Deus fala para ti. Deus vai dizer para ti. Você chega em lugares, a tua presença está lá. Você até estranha. Mas o Espírito de Deus está na nossa vida. E quando a gente entra, o Espírito de Deus espalha-se como uma brisa naquele ambiente de glória, de poder de Deus. Esse arrebatamento se dará para aqueles que buscarem a Deus e estiverem na sua presença. Então, como eu estava falando, nesses 3 anos e meio depois do arrebatamento, primeiro ressuscitarão os que estão na sepultura. Depois ressuscitarão os que estão vivos. E
quantos anos, quantos mil anos faz que Paulo falou isso lá atrás? E Paulo estava esperando o arrebatamento. Paulo já estava aguardando o arrebatamento. Jesus vai voltar. Porque para Paulo tanto fazia, porque se ele morresse, ele ia ser arrebatado. E se ele vivesse, ele ia ser arrebatado também. Se você morrer com Cristo, você pode acreditar, está salvo. Está salvo. Você bater no peito, eu estou salvo, todo mundo vai para o inferno. Não. Nós que somos salvos, que precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, buscar, interceder, ajudar, para abrir, ampliar o poder de Jesus Cristo. Serão arrebatados os mortos primeiros e logo em seguida serão levados aqueles que estão em Cristo vivos. Se ele voltasse hoje, eu acredito que vocês iam ficar aqui com o microfone no chão e uma roupa aqui no chão. Você sabia que nos Estados Unidos tem 2 pilotos? Eu não sei, eu não tenho certeza disso, mas já me disseram que é um piloto cristão e outro não cristão. Porque se houver um arrebatamento e for 2 cristãos, já ouviu isso falar? O avião vai para o chão. Haverá uma grande catástrofe aqui na Terra. Eles vão dizer que eram os alienígenas, que era isso, que era aquilo. Inclusive viajar nos céus, sinais estranhos no céu. E os sinais estranhos no céu não são de Deus. Eles têm um programa que eles lançam no céu algumas visões para as pessoas, para iludirem. E eles vão lançar sobre o céu alienígenas, invadindo, para que as pessoas não creiam que foi Jesus que levou o seu povo da terra através do arrebatamento. Isso é tremendo, irmão. Isso é piraceira mesmo, de pirar o cabeção, né? Só que é verdade. E aí, se a gente não falar isso, o que acontece? Nós pagamos o preço do nosso conhecimento nisso. Às vezes a gente pensa que, a gente parando para pensar, a gente acha que nossa vidinha aqui é pequenininha nessa cidade. Existe isso, existe aquilo, eu como, bebo, vou para o meu trabalho, tenho a minha família, tenho isso, tenho aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é nada perto do poder de Deus, perto do que existe além. A Bíblia diz que não desceu em nosso conhecimento, em nosso coração, o poder majestoso do céu e da glória. Ainda não está no nosso entendimento. Nós não conseguiríamos entender isso. Por isso que muitas coisas Deus não revela, porque senão nós não vamos entender. Por exemplo, você fala para uma criança: quem é Deus? A minha filha perguntava para mim: tá, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? Na cabeça dela tudo tem que ser criado, e do ser humano também tem que ser criado. Só que eu vou te dizer uma coisa: Deus não foi criado, Deus sempre foi, sempre existiu. Ele nunca se criou. Ele será sempre atrás, do meio para frente, futuro, passado, presente. Ele é o mesmo. Ele passeia nos tempos. É isso que nós precisamos mergulhar mais nisso, viver mais esse mundo espiritual, para que nós entendamos que nós precisamos ser arrebatados para a glória. Ficará 3 anos e meio aqui na terra depois dessa catástrofe, avião caindo, pessoas deixando a roupa, pessoas, carro abandonado sozinho, dinheiro na conta. Então eles vão pegar tudo isso e vão repartir esse dinheiro, essas coisas para as pessoas. Vai dizer, todo mundo vai ficar bem nesses 3 anos e meio. 3 anos e meio só. Haverá uma fartura. Daí depois de 3 anos e meio, sentará no trono lá em Israel o homem do pecado, o anticristo. Como é que eu sei disso? Bíblia, irmão. É Bíblia. Aí ele sentará e dizer que ele é Deus. Aí vai cair a ficha de muita gente. Opa, peraí, cara. Peraí. Aí já estão tudo chipado. Já estão tudo com a marca da besta. Tudo certinho. Ele já tomou conta, mas vai ter os remanescentes, a Bíblia diz. Vai ter pessoas aqui na terra ainda que vão, não bota isso aí não. Vou permanecer na presença de Deus. Não vou, porque eu sei que está escrito isso e eu não vou fazer. E sabe onde é que estará aqueles que foram arrebatados? Numa ceia. Ceia, talvez ele tenha dito, olha, é uma ceia. É um jantar muito especial para aqueles que subiram. Porque se ele dissesse que era outra coisa muito mais celestial, desenvolvida, nós não entenderíamos. Então Jesus diz, é uma ceia
esses estarão comigo lá, jantando comigo nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é junto com Cristo, na glória. Então depois desses 3 anos e meio, começa a perseguição, daí a coisa vai ficar feia. A Bíblia diz que pessoas vão pedir a morte e não morrerão. É sério, irmão, vão pedir a morte e não morrerão. Não vão conseguir morrer, a morte fugirá deles, a palavra diz. E haverá uma grande tormenta e perseguição aqui. Não sei quem viu aquela série lá na televisão, é bem assim mesmo. Vai ser daquela forma mesmo, perseguição. Então depois de tudo isso, depois de passar os 3 anos de bodas, né? Depois dos 3 anos de guerra aqui na terra, descerá então Jesus em poder e em glória. Descerá e lutará contra todas as nações. Quer dizer, lutará. O sopro de Deus derrete tudo, porque a Bíblia diz que o poder de Deus derrete os montes e tantas outras coisas que só nele morrer já ressuscitou defunto. Agora imagina o poder de Deus. Deus levantava defunto, curava pessoas, mas o poder maior do que esse ainda é nós sermos arrebatados para a glória. E eu quero te dizer uma coisa para você essa noite. Se você não cria nisso, ou ainda não crê, se tiver alguma dúvida, eu quero sentar uma tarde contigo, quero fazer um estudo específico para isso, para que você venha entender. Daí você poderá dizer: não, eu entendi, mas eu não quero isso para a minha vida. A Bíblia diz que tem o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher. Deus te escolheu para ser pastor. Sim, escolheu, mas eu quis. Deus te escolheu para estar aqui essa noite, mas você veio. Se não quisesse, tinha ficado lá no quentinho. Você veio aqui. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então haverá a última batalha, a batalha Magedon, onde será dissipada as nações. Amém? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? E aqueles que estavam lá, junto com Jesus, lá no céu, descerão, descerão do céu e governarão as nações. Isso que é poder, cara. Governarão as nações. Eles descerão, está escrito isso, tá? Está escrito isso, aqui não é imaginação não, está escrito tudo isso aqui. Eles descerão junto com Jesus e Jesus morará na terra por 1000 anos. Alguns dizem que vai ser paralelo no céu, outros dizem que é literal aqui na terra, não sei também, não quero saber. Eu sei que Jesus vai morar na terra por 1000 anos, junto com essas pessoas que subiram para a glória. E mais um detalhe, irmãos: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então daí você começa a ver quantos, começa a botar na tua cabeça mais ou menos, quantos conseguirão isso? Quantos conseguirão isso? Aqueles que se colocarem na presença de Deus, aqueles que se arrependerem, aqueles que buscarem, aqueles que decidirem: eu quero isso para a minha vida. Aqueles que decidirem viver em espírito, aí sim a sua vida será transformada, tanto na terra quanto no céu. Mas então vai ser uma bênção, irmão? Vai, mas vai ter aflição aqui na terra também, você vai ter. Não adianta querer: agora eu sou de Jesus, sou o Batman, o super-homem, Homem-Aranha. Não, você vai ter problema, vai ter doença, vai ter tudo. Todos têm. Ninguém escapa disso, porque nós temos um corpo perecível. Mas um dia então teremos o corpo celestial. Aí eu pergunto para você: como é que Jesus andava depois que ele veio depois que ele ressuscitou? Jesus entrou no templo, dizem. Jesus entrou no templo. Mas como que Jesus entrou no templo se a porta estava fechada, a janela estava fechada, tudo estava lacrado, porque eles estavam com medo das pessoas invadirem? Como é que Jesus entrou no templo? Como? Ele passou a parede, Joyce. Ele ultrapassou a parede. Aí ele chega diante, olha só o corpo de Jesus celestial que você vai dar. Ele estica suas mãos e Tomé duvida, ele vai lá: então apalpa aqui, Tomé, apalpa, meu amor. Ele foi, apalpou. Então ele é um corpo celestial que pode ser apalpado. Estão entendendo, irmão? Como é que é o negócio? Como é que Jesus andou por sobre o mar? Pelo poder do Espírito Santo, porque ele nunca deixou de ser Deus, porém não usou o seu poder para combater, para aquele momento de morte dele. Então eu digo para você, meu amigo, se você ainda não decidiu,
viver isso na sua vida, viva isso. E por que Paulo estava falando tudo isso para eles? Paulo estava falando tudo isso para eles porque aquele que espera o reino de Deus, que Jesus disse, meu reino não é daqui, meu reino é de lá, né? Jesus sempre falou isso. Meu reino não é daqui da terra, meu reino é de lá, hein? Vocês estão confundindo. Quando Jesus entrou naquela cidadezinha lá, montado num burrinho, ele podia ter entrado no quê? Numa carruagem. Olha, eu trago uma carruagem, que eu sou Deus, eu vou entrar lá e todos vão me adorar. Jesus disse, eu vou entrar de burrinho, para que todos vejam que eu sou Deus, mas o meu reino não é daqui. E eles esperavam Jesus como combatente. Agora vem o Messias, vai nos ajudar, vai entrar com um monte de soldado, nós vamos destruir Roma, Roma vai ser destruída, nós não vamos ser mais escravos. Mas não, Jesus disse, não, filho, deixa aí a guerra aí, deixa para eles aí. Eu só vim buscar os meus aqui da terra, eu só vim resgatar aqueles que querem estar comigo. Esse é o objetivo de Deus. Então Jesus vem e leva. Agora eu quero que você faça uma reflexão comigo. Se você soubesse que amanhã você ia morrer, ou se você soubesse que daqui uma semana Jesus viria no arrebatamento. Se Jesus viesse, eu anunciar aqui, ó pessoal, ó, semana que vem Jesus está vindo aí, hein? O que as pessoas fariam imediatamente? Algumas tocavam o pé na jaca, aproveitar, porque não entende nada mesmo. Mas muitos iam buscar a Deus, porque dizer, opa, vai cair a ficha. Ou muitos iam se arrepender dos seus pecados. Muitos iam pedir perdão pelas coisas que fizeram. Porque o momento que o ser humano sente, a hora do desespero, é o momento que ele para pensar. Por isso que Deus permite algumas coisas na nossa vida. Quando nós temos dificuldade, nós paramos assim e pensamos, meu Deus. Analisamos a nossa vida, ficamos pensando, o que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? Nós iríamos amar nosso irmão, nós iríamos mudar nossa vida, nós iríamos fazer tantas coisas para benefício das outras pessoas, porque nós sabíamos que ia morrer, né, Juliana? Há pessoas que vão morrer e elas se arrependem lá no leito do hospital. Lá no leito, porque elas sabem que vão morrer. Então ela começa a passar uma lembrança de tudo que ele fez. Às vezes é tarde demais. Às vezes não dá tempo. E quando é que vai ser o arrebatamento? Pode ser agora. Pode ser hoje. Pode ser hoje à noite. De repente nem tem almoço amanhã. Chega ali, ué, pastor não veio? Eu, glória a Deus, quero subir. Pastor não veio? Não, apareceu. Mas que dele? Ele é o pastor, tem que estar aqui. Pois é, não veio. Aí procura, mas fulano também fugiu. Outro carro bateu, o avião caiu, não sei o quê. Pá, rapaz. Era verdade o que ele estava falando. Assim como Noé, quando disse lá, né? Pessoal, eu fiz um barco porque Deus disse que vai inundar esse lugar. Vai haver uma inundação. Aí ninguém acreditou. 40 anos Noé pregando. Vai chover, nunca tinha chovido. Vai chover e vai encher. Vai ter um dilúvio, cara. Vamos, rapaz, vamos, volta para Deus, vem para Deus, vamos ajudar a fazer essa. Entra para dentro da arca, busca Deus. Ninguém nem preocupado com isso. Ninguém está preocupado com isso. Aí de repente começou a chover. Começou a chover. E Noé ainda pregando. Gente, vai inundar tudo. Ih, não dá nada, rapaz. Não vai inundar nada. Vai encher tudo. Não vai. Aí de repente começa a encher. E as pessoas veem que realmente Noé tinha razão. Aí eles correram para a arca, desesperado. Noé, nós queremos ir junto. Bum. Deus fechou a porta da arca por dentro. Por quê, irmão? Porque Deus, enquanto estiver aqui, Ele é nosso advogado, Ele nos defende perante o Pai. Mas haverá um dia, amados, que Jesus não vai ser o bonzinho. Ah, Denis, não, mas tu não escutou a palavra, Denis? Escutei, mas eu... pastor Ricardo, eu não disse para ti assim, mas é mais ou menos isso aí, você quer falar para mim, que tem muito isso aí, foi, pois é, eu estava pregando para tu, não era eles não falando da palavra, falava da palavra de Deus, mas eu não acreditei muito nisso, né, Deus, então o senhor dá um jeitinho aí,
Jesus nessa hora não vai ser mais advogado. Ele vai ser promovido como um juiz. E ali ele vai dar a sentença. Para todos. A sentença, martelo batido. E Jesus não é igual a homens que a gente pode comprar. Jesus, a sua justiça é justa. Porque ele não mente, ele não volta atrás e ele é justo. Então nós seremos julgados por ele. Há pessoas que já morreram que eu preguei essa palavra e muita coisa mais que eu preguei. E essas pessoas não quiseram. Ao contrário de pessoas que eu cheguei, entrei no hospital e eu disse: eu quero orar por você. Você quer aceitar Jesus? Simone? A mãe da Simone foi lá. Eu entrei na sala assim, conversando e tal. Sua irmã, a senhora conhece Jesus? Conheço. A senhora gosta de Jesus? Gosta. Então por que a senhora não aceita ele como seu salvador? Aceito. Então vou fazer uma oração pela senhora. Ela aceitou Jesus naquele momento e confessou Jesus com os seus lábios. Você pode até achar que é simplesmente um soprar. Vou falar de Jesus. Eu aceito Jesus. Rapaz. Botar o nome de Jesus na boca e aceitar ele assim: eu te aceito como meu salvador. Aconteceu algo sobrenatural. Você pode até não acreditar, mas uma vez um sobrinho meu, que ele até de repente vê essa live, ele não acreditava. A minha irmã chegou para ele: quer aceitar Jesus? Eu aceito. O que tem aceitar Jesus? Eu aceito. Então vem que aceita Jesus. Ela aceitou, a minha irmã orou por ele e tal. Ele achava assim que aceitou Jesus. Jesus era um cara bom, então ele aceitou. Ele até era meio espírita. Sabe o que aconteceu com ele? Ele encontrou Jesus agora nesse encontro. Aceitou Jesus e mudou a sua história. Um cara super inteligente. Um rapaz que tu ia discutir com ele, com Bíblia, ele te respondia com estudo. Vai matar um homem desse. Ele te respondia ali, psicologicamente, cientificamente. Eu disse: não adianta, Daniel. Quando Deus quer pegar, tu pode ter tudo que tu quiser, mas Deus te pega. Não adianta tu fugir. E ele hoje está na presença de Deus. Todo dia, quando ele chegou, Ricardo, vem até aqui em casa 3 vezes conversar de Deus comigo. E eu, falando, eu e ele conversar, como é que é isso, como é que é aquilo, e eu, falando para ele. E ele captando tudo, agora vai fazer teologia. Tá louco, homem, enlouqueceu, ficou louco. Porque teve um encontro com Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, meus irmãos. Esse tema ainda é muito complexo, tem muita coisa. Teria muita coisa, isso aqui iria até... Fosse falar aqui, né? Se tivesse o arrebatamento, nós teríamos mais esperança, mais paciência, mais obediência, né? As profecias estão se cumprindo. Nós estamos de olho em Israel. As coisas que acontecem em Israel, elas indicam a volta de Jesus. Vão fazer um novo templo lá em Israel. Eles vão cercar a cidade. Olha, nós estamos de olho. De não sei quantas e quantas profecias que tinham da volta de Jesus está próximo. Mas quando será, irmão? Não sei, cara. Vai ver que vai mais 200 anos, vai ver que vai um dia, vai ver que vai meia hora. A Bíblia diz que não se sabe o momento. Quer ver? Mateus 27, 51. Não, minto. Não minto não, mentira é do diabo. Quer ver? Estava aqui. Mas primeiro eu quero te dizer isso aqui, quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Amém? Atos dos Apóstolos, 1, 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, Jesus falando para os discípulos, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele quis dizer assim: vocês são meus discípulos, vocês pregarão por toda a terra o meu evangelho, anunciarão o meu nome, e todos conhecerão a minha palavra. Isso que acontece hoje. E quando dizia isto, Jesus falando para os discípulos isso,
E quando Jesus dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas. Já tinham lido isso? Em Atos dos Apóstolos? E quando Jesus dizia isso, ele foi levado, ele levitou, rapaz. Foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu. Uma nuvem recebeu Jesus. Ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, todos olhando, ele diz fitos. Fitos quer dizer mais de um. Muitos viram Jesus subindo nas nuvens e as nuvens escondendo Jesus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, ali, pessoal, junto do pessoal que estava tudo ali, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então, Jesus virá ou não? Jesus foi ou não foi? Jesus vai voltar ou não vai? Quem é que não acredita na palavra de Deus aqui? Será que tem alguém que não acredita na palavra de Deus? Embora a palavra de Deus, ela é a mesma palavra universal. Amém? Isso aqui vai ter em toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem isso aqui, ó. A minha sogra é católica, tu sabe, né, gente? Às vezes eu chego lá na minha sogra, eu pego a Bíblia dela, alguns versículos mudam, capítulo e tal, aí eu começo a ler a Bíblia dela. Fico olhando. Eu tenho até uma católica em casa também. É a mesma Bíblia. Então, meus irmãos, Jesus voltará. E é o que nós temos para dar para Ele? O que nós fizemos da nossa vida? O que nós temos? Você se analise essa noite, isso. Eu queria que você se analisasse nessa noite sobre isso. Apaga a luz aí, irmão. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que você fizesse uma reflexão na tua vida, feche os teus olhos. Um dia você vai chegar perante Deus e Deus vai perguntar para você sobre exatamente essa palavra que eu preguei hoje. Ele vai perguntar para você o que você fez com essa palavra que foi pregada hoje.
condenados, mas hoje nós somos livres, porque verdadeiramente se o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres, livres.